Passar por uma situação imprevisível ou indesejada é, para dizer o mínimo, uma experiência desconfortável. Além de envolver emoções de toda a ordem, a falta de dinheiro gera, na maioria das vezes, uma complicação extra nessas horas. A organização das finanças para situações de emergência é o tema do programa de hoje. Como montar uma reserva para resolver questões financeiras que geralmente acompanham os episódios inesperados na vida. Você tem um aborrecimento daquele imprevisto e um adicional. Não tenho dinheiro para cobrir essa emergência. E como avaliar os riscos, fazendo bom uso do que oferecem os diferentes tipos de seguro e previdência. Se eu não tivesse o seguro, eu teria que economizar de pouquinho a pouquinho, e todo o trabalho que eu tive para comprar esse carro, eu teria que começar ele do zero novamente. O Educação Financeira está no ar. Para os mais supersticiosos, a melhor maneira de prevenir situações desagradáveis é sequer pensar que elas podem acontecer. Na prática, pode não ser bem assim. Superstições à parte, no programa de hoje, vamos aprender a lidar com organização da vida financeira diante de imprevistos como acidentes, perdas e experiências desse tipo. Esses imprevistos, que fazem parte da vida, podem sim ser administrados de maneira mais prática, sem tantas incertezas. As pessoas que não têm reserva de emergência, primeiro que elas já estão com o orçamento comprometido. Segundo que elas já devem estar endividadas. Aí surge um imprevisto adicional. É um terror. Quer dizer, você tem um aborrecimento daquele imprevisto e um adicional. Não tenho dinheiro para cobrir essa emergência. Por isso que é importante ganhar consciência de poupar, para evitar exatamente ter dois transtornos. O do problema em si e da falta de dinheiro. A melhor estratégia financeira para encarar os imprevistos é construir uma reserva de emergência. Ou seja, deixar um dinheiro guardado para ser usado somente em casos especiais. Fazer essa reserva significa aproveitar os tempos de tranquilidade, em que estamos cheios de saúde, com a vida profissional estável, para fortalecer as finanças. Normalmente eu penso em guardar dinheiro para comprar um carro, comprar uma casa, realizar os sonhos. Mas todos nós temos imprevistos. Então a reserva de emergência é uma parte desse nosso esforço de guardar dinheiro para momentos que nós não conseguimos prever. E quando essas coisas acontecem, se acontecerem, a gente vai ter um estresse menor, porque o dinheiro está lá para resolver esses problemas. De acordo com uma pesquisa feita pela Associação Comercial de São Paulo, o desemprego é a principal causa da inadimplência no estado. 56% das pessoas entrevistadas no estudo afirmaram que não conseguiram manter as contas em dia porque perderam o emprego. E a segunda causa mais apontada para o atraso nos pagamentos foi o descontrole sobre os gastos. Há 5 meses, o analista de marketing André sente na pele as consequências de não ter uma reserva de emergência. O fim de um contrato de trabalho que garantia uma renda mensal estável o obrigou a vender um dos carros da família e criar novos hábitos financeiros. O problema é que eu não fiz nenhuma reserva financeira. Eu pago prestação de apartamento, eu tenho prestação de um veículo, tenho as coisas da escola dos meus filhos. São despesas que têm que ser honradas. O que precisa ter é a mudança de atitude. Entender que guardar dinheiro é importante para qualquer pessoa, né? E se a gente olhar no mundo, tanto para as pessoas físicas, para as pessoas comuns como nós, para os grandes empresários, para grandes empresas, quem que se dá bem quando vem uma crise? Quem tem dinheiro guardado. Olha a crise de 2008. Quais as empresas que saíram melhor da crise? Aquelas que tinham maior reserva. Não vai ser diferente com uma pessoa física. Então, a partir do momento que eu gero renda, eu tenho consciência, atitude, começo a guardar. Não faz mal se eu vou guardar R$1 no primeiro mês, 10 no segundo, 30, mas guardando dinheiro eu vou me entusiasmar. Você está trabalhando, você quer viver o momento, você quer dar conforto, você quer dar qualidade de vida para a família. E qualidade de vida também é reserva, isso é importante. E hoje eu estou percebendo porque eu estou colhendo os frutos de não ter feito essa tão sonhada reserva que hoje faz falta. Não tem uma receita de bolo. Ou seja, quando eu vou montar minha reserva de emergência, quantos salários eu deveria
conseguir juntar. Não tem, são 3, 6, 12. Obviamente, o máximo. O que a gente diz é o seguinte, com 3 meses de reserva de emergência, ou seja, equivalente a 3 salários, se você tiver, por exemplo, perdeu o emprego, brigou com o chefe, alguma coisa desse tipo, e a economia estiver razoavelmente bem, 3 meses você se recoloca. Obviamente, se eu tiver 6, 12, 18, melhor, né? O importante é que eu inicie esta reserva de emergência, sabendo que algum problema, em algum momento, eu posso ter que gerenciar. Planos de previdência públicos ou privados são grandes aliados durante situações de desemprego ou de afastamento do trabalho por acidente ou doença. Para se ter uma ideia da relação entre o gasto e o retorno, veja esse exemplo. A contribuição individual mínima para a Previdência Social é de cerca de R$ 60 por mês, 11% sobre o valor do salário mínimo. Essa contribuição garante ao contribuinte benefícios como aposentadoria e auxílios contra acidentes e doenças. Fazendo uma comparação, para uma pessoa receber R$ 545 mensais, o equivalente a um salário mínimo, de rendimentos da poupança, teria que ter R$ 109 mil aplicados na caderneta. Por fim, se esse investidor fosse chegar ao mesmo montante guardando R$ 59,95 por mês, demoraria por volta de 38 anos. No próximo bloco, vamos falar sobre o gerenciamento da reserva de emergência e sobre seguros. Agora, responda ao teste de bolso. Como deve ser um investimento destinado a uma reserva de emergência? Alternativa A: apresentar alta liquidez e baixo risco. B: ter baixa liquidez e baixo risco. Ou opção C: apresentar alto risco e alta rentabilidade. A resposta você fica sabendo logo depois do intervalo. Até já! Estamos de volta hoje falando sobre como organizar as finanças para os imprevistos. Pensando nisso, responda ao teste de bolso. A pergunta é a seguinte: como deve ser um investimento destinado a uma reserva de emergência? Alternativa A: apresentar alta liquidez e baixo risco. B: ter baixa liquidez e baixo risco. Ou opção C: apresentar alto risco e alta rentabilidade. A resposta certa está na letra A. E vamos entender por quê. A reserva de emergência, ela tem que estar direcionada para investimentos de baixo risco. Aí tem um problema, eu tenho que olhar os custos de transação. Por exemplo, se eu for para fundos, observar qual é a taxa de administração, lembrar que tem imposto de renda, lembrar que alguns bancos cobram algo além de taxa de administração. Então fazer uma pesquisa. Existem alguns fundos interessantes, né, que tem liquidez diária depois de 30 dias. Para quem inicia, a melhor recomendação é a boa e velha caderneta de poupança. Né? Pelo menos até você acumular algo como 5 a 10 mil reais, é a melhor alternativa. A partir daí, eu consigo diversificar. Quando eu abro uma conta poupança, eu tenho liquidez e o risco é baixo. Também é importante considerarmos que nas emergências, tenhamos ou não reservas, o dinheiro vai começar a sair da conta mais rápido do que antes, seja porque os gastos aumentaram, seja porque o dinheiro não vai mais entrar como antes. Por isso, precisamos mexer no orçamento e baixar os gastos ao mínimo. Você não poderia, por exemplo, deixar de pagar o aluguel, o condomínio, a conta de luz e a escola dos filhos? Mas você poderia, por exemplo, deixar de comer em restaurantes, quem sabe vender o segundo carro da família, ou ainda reduzir os gastos com o telefone. O uso da reserva deve ser cuidadoso. É preciso gastar considerando com a maior lucidez possível o que está acontecendo, planejando e pesquisando o preço sempre. Faz parte desse processo avaliar o tempo necessário para que as coisas se estabilizem. E assim que a situação voltar ao normal, é importante reconstruir a reserva de emergência. O professor universitário Fábio passou por uma situação improvável.
Ele foi literalmente salvo pelo seguro depois de perder o carro num alagamento na cidade de Santo André, na Grande São Paulo. Foi em dezembro do ano passado, eu tinha estacionado meu carro próximo a uma estação de trem e quando eu voltei para pegar meu carro horas depois, teve uma tempestade e o carro ficou submerso e eu tive uma perda total no carro. O que me tranquilizou foi quando no dia seguinte, conversando, liguei para o meu corretor de seguros e ele me disse que o seguro cobria e que não teria problema algum e que o procedimento seria até fácil. O que pode complementar essa nossa ação, essa nossa estratégia de ter uma reserva de emergência? Seguros, né? Pode ser um seguro de vida, pode ser um seguro do automóvel, pode ser o seguro da sua residência. A primeira coisa que eu pensei foi que se eu não tivesse o seguro, eu teria que economizar de pouquinho a pouquinho e todo o trabalho que eu tive para comprar esse carro, eu teria que começar ele do zero novamente. Eu não comprei outro carro, eu resolvi entrar na vida do transporte público. E esse dinheiro do carro, ele está investido hoje e eu tanto posso, quando eu decidir comprar um outro carro, quanto usar para alguma outra coisa que eu precise. Toda vez que eu vou contratar um seguro, eu preciso fazer pesquisa de preço. Verificar o que a apólice dá de cobertura e qual é o prêmio que eu vou pagar. Portanto, ele deve ler a apólice com muita atenção, as entrelinhas mesmo, quais são as condições, as restrições, em que caso a cobertura desse seguro está excluída. Por quê? Porque lá na frente, se ele precisar e houver uma negativa da seguradora, vai haver a frustração da sua expectativa. E se houver problemas, ele deve, em primeiro lugar, reclamar junto à empresa com a qual contratou esse seguro. E se ela não der uma solução, procurar um órgão de defesa do consumidor. Para sabermos quais seguros são adequados para cada necessidade, precisamos avaliar os riscos a que estamos expostos. Na verdade, tem duas modalidades de seguros de vida, um que é em grupo, pela empresa, e um individual. E seguro de vida a gente está dentro de uma lógica assim, que você tem filhos, uma filha pequena, ela tem 2 anos, tem a minha família, minha mãe, meu pai, então é a maneira talvez que você tem de deixar alguém minimamente amparado na sua falta. O importante é, quando eu vou contratar seguro, é uma despesa que eu vou ter todo mês. E aí eu preciso olhar não só quanto isso vai custar, porque existem diferentes preços das seguradoras, verificar a cobertura que elas dão, que também é diferente, e verificar principalmente o meu orçamento. A sorte combate sempre do lado do prudente. A frase é do poeta grego Eurípides. Ao conhecer os riscos e fazer a reserva de emergência, o seguro ou o plano de previdência, estamos agindo de forma responsável. Podemos focar na questão mais importante, que nessa hora nem sempre é o dinheiro. Assim, esta reserva de emergência ajuda a reduzir o estresse de correr atrás de empréstimos, por exemplo, e traz mais praticidade. Os imprevistos, afinal, fazem parte da vida. Por isso, reflita e avalie sempre sobre sua situação financeira. O programa está terminando, mas você pode escrever para a gente. Nosso e-mail é contato@tvef.com.br. Mande suas opiniões, perguntas e comentários. E visite também o nosso site. Um forte abraço e até o próximo Educação Financeira.